Em 2012, a Microsoft lançou o Windows 8, que foi uma tentativa bem audaciosa de reinventar seu sistema operacional para a era dos dispositivos touch. Com interface radicalmente diferente e a remoção de elementos familiares, o Windows 8 prometia inovação, mas acabou encontrando resistência significativa. Antes do Windows 8, a Microsoft já dominava o mercado dos sistemas operacionais, principalmente com o Windows 7, que era conhecido por sua estabilidade e familiaridade. No entanto, o crescente mercado de tablets e smartphones, que era liderado pelo iOS e Android, pressionava a empresa a inovar e adaptar às novas tendências de computação móvel. Para isso, a Microsoft introduziu um design bem inovador, com foco na simplicidade e na usabilidade em telas touchscreen. Foi aí que eles tiveram a ideia de criar uma interface Metro, que foi uma tentativa bem ousada da Microsoft de reinventar a forma de usar os dispositivos. Uma das características mais marcantes da interface Metro eram os blocos dinâmicos que substituíam os tradicionais ícones estáticos. Esses blocos exibiam informações em tempo real, como atualizações de redes sociais, notícias e previsão do tempo, tornando a informação mais acessível e visualmente atraente. O design minimalista também era um ponto forte da interface, com ênfase em tipografia clara e cores vibrantes, buscando uma navegação intuitiva e bem agradável. A navegação horizontal, que permitia deslizar entre aplicativos e telas, também contribuía para essa experiência bem fluida. Além disso, a interface Metro incentivava o uso da Microsoft Store, que é a principal loja do Windows, fazendo com que os usuários baixassem softwares já otimizados para o sistema e com menos risco de segurança. Apesar da inovação e no foco da usabilidade da interface, a interface Metro gerou controvérsia e resistência por parte de muitos usuários tradicionais do Windows, que não se adaptaram à mudança radical na interface do usuário. Steve Sinofsky, então presidente da divisão do Windows, descreveu o produto como "too much and too soon". Muita coisa cedo demais. A remoção do botão iniciar presente desde o Windows 95 causou confusão e frustração entre os usuários. A nova interface Metro, embora inovadora, não se adaptava bem a dispositivos sem tela sensível ao toque, tornando a experiência menos intuitiva para muitos. Então muitos usuários até ensinavam a como conseguir voltar para uma interface do Windows 7, pelo menos o menu iniciar ali, com o software Classic Shell. Ele trazia algumas funcionalidades das versões antigas do Windows para o Windows 8. Então, por mais que a nova interface fosse bonita, ela não era muito prática para quem não tem a tela touchscreen. O Windows 8, apesar de suas opções inovadoras, se viu envolto de uma série de problemas que frustraram muitos usuários, além do notório bug do uso excessivo do disco rígido, que transformava máquinas em verdadeiras lesmas. Quem nunca aí já passou pelo problema do uso de 100% de disco? Além disso, outros obstáculos surgiram. A incompatibilidade com softwares e hardwares mais antigos gerou dores de cabeça com drivers desatualizados e programas que simplesmente não se encaixavam na nova interface. A própria interface com sua tela inicial Metro apresentou uma curva de aprendizado íngreme para os acostumados com o Windows tradicional. A ausência do familiar menu iniciar e a necessidade de dominar novos gestos e navegação tornaram a transição bem árdua. O desempenho inconsistente também foi um ponto crítico, com lentidão e travamentos que contradiziam a promessa de um sistema bem mais rápido. A Microsoft Store, que é o centro de aplicativos do Windows 8, decepcionou com uma seleção limitada lá no seu lançamento, frustrando quem esperava uma experiência completa. Também a coexistência da interface Metro com a área de trabalho tradicional gerou confusão com muitos usuários sem saber para qual usar cada tarefa. E para complementar, problemas de inicialização surgiram, com sistemas travando ou reiniciando incessantemente. Essa combinação de desafios técnicos e a mudança radical na interface contribuíram para a reputação negativa do Windows 8, que se viu em uma batalha difícil para conquistar o coração dos usuários. E é verdade que, apesar das inovações, o Windows 8 enfrentou uma recepção bastante crítica. A mudança radical na interface do usuário com a introdução da tela inicial Metro gerou confusão e frustração em muitos usuários acostumados com a interface tradicional do Windows. Um dos principais pontos de crítica foi a curva de aprendizado íngreme, como foi falado anteriormente, e a ausência do familiar menu iniciar e a necessidade de dominar novos gestos de navegação que dificultaram a transição para um novo sistema operacional. Também a falta de compatibilidade com alguns softwares e hardwares mais antigos também contribuiu para a baixa adoção do Windows 8. Embora a Microsoft tenha divulgado números de vendas de licenças, é importante notar que esses números não refletem necessariamente a adoção pelo consumidor final. Grande parte dessas vendas foi direcionada a fabricantes de computadores, que incluíam o Windows 8 em seus novos dispositivos. No entanto, muitos usuários optaram por não
atualizar seus sistemas operacionais ou até mesmo fizeram um downgrade para as versões anteriores do Windows, principalmente o Windows 7. Então, apesar desses esforços da Microsoft para promover o Windows 8 como um sistema operacional inovador e adaptado aos novos tempos, a resistência dos usuários e os problemas técnicos contribuíram para sua baixa popularidade. Por causa de todas as críticas e problemas, a Microsoft resolveu lançar uma outra versão do Windows com algumas mudanças, que foi o Windows 8.1. Nele foi reintroduzida a inicialização da área de trabalho de volta. Ao oferecer a opção de inicializar na área de trabalho, a Microsoft demonstrou disposição em ouvir o feedback dos usuários e fornecer opções que atendessem às diferentes preferências e configurações de hardware. Essa flexibilidade foi crucial para mitigar algumas das percepções negativas lá do Windows 8. A forte reação negativa dos usuários de desktop à interface Metro forçada deixou claro que uma abordagem única para todos não estava funcionando e que a escolha do usuário era essencial. Ao fornecer a opção de inicializar diretamente na área de trabalho, a Microsoft permitiu que os usuários escolhessem a interface com a qual desejavam interagir, melhorando significativamente a experiência e reduzindo a frustração daqueles que consideravam a interface Metro inadequada e ineficiente para suas necessidades em desktops e laptops tradicionais. Esse passo crucial demonstrou o reconhecimento da Microsoft às preferências dos usuários. O Windows 8.1 também introduziu a pesquisa inteligente, que foi uma experiência mais integrada e abrangente impulsionada pelo Bing. Esse novo sistema de pesquisa permitia buscas simultâneas em aplicativos, arquivos, configurações e também no app. Além disso, os heróis de buscas forneciam resultados visuais ricos e interativos, tornando a experiência de pesquisa bem mais intuitiva e eficiente. Essa funcionalidade foi um grande salto para facilitar a localização rápida de informações, reduzindo a fragmentação que existia no Windows 8. O Windows 8.1 aprimorou a integração com o OneDrive, que era o antigo SkyDrive, fazendo que arquivos fossem salvos diretamente na nuvem por padrão. Além disso, as configurações e preferências de aplicativos podiam ser sincronizadas entre dispositivos, proporcionando uma experiência mais consistente para quem utilizava o ecossistema da Microsoft. Só que alguns usuários expressaram certa preocupação com a necessidade de uma conta da Microsoft para acessar todas essas funcionalidades lá do OneDrive. O Windows 8.1 trouxe diversas melhorias visuais e funcionais, incluindo personalização da tela inicial, melhoria de multitarefa, que tinha a possibilidade de rodar até 4 aplicativos lado a lado na tela, dependendo da resolução. Também teve um aprimoramento no uso do mouse e teclado, novos aplicativos e atualizações. Esse em específico tinha mais melhorias no e-mail e lançamento do Internet Explorer 11 na época, que trouxe modo leitura e melhor desempenho para o toque. Teve também uma certa expansão das configurações do computador de hardware, porque antes eram mais restritas ao painel de controle, que também foram incorporadas ao novo aplicativo de configurações do PC. Essas mudanças demonstraram a tentativa da Microsoft de melhorar a usabilidade do sistema, especialmente para usuários de desktop que sentiam dificuldades com Windows 8. As mudanças do Windows 8.1 resultaram em uma experiência de usuário mais positiva. O retorno do botão iniciar e a opção de inicialização na área de trabalho foram particularmente bem recebidos. A pesquisa aprimorada e a integração com o OneDrive também adicionaram conveniência e funcionalidade. Apesar das melhorias, a percepção negativa do Windows 8 continua a afetar a aceitação da versão 8.1. E apesar dessas melhorias, o Windows 8.1 nunca chegou à popularidade do Windows 7. Muitos usuários ainda optaram por ignorar ele e esperar o Windows 10. A reputação negativa do Windows 8 teve um impacto duradouro na percepção de toda a linha de produtos, reduzindo a taxa de adoção do Windows 8.1. O Windows 8.1 representou uma tentativa da Microsoft de corrigir as falhas do Windows 8. A reintrodução do botão iniciar e a opção de inicialização na área de trabalho foram respostas diretas ao feedback dos usuários. A pesquisa aprimorada, a integração com o OneDrive e os refinamentos da interface trouxeram mudanças significativas. Porém, o dano à reputação causado pelo Windows 8 e o lançamento posterior do Windows 10 limitaram o sucesso do Windows 8.1. Muitos usuários optaram por migrar diretamente para o Windows 10, aproveitando que a atualização foi gratuita no seu lançamento. A história do Windows 8 e do Windows 8.1 reforça a importância de compreender as expectativas dos usuários. Mudanças radicais na interface sem consideração adequada aos hábitos existentes podem resultar em rejeição generalizada. A experiência destaca o equilíbrio necessário entre inovação e familiaridade na concepção de sistemas operacionais e influência duradoura de uma primeira impressão negativa. Embora essas mudanças tenham amenizado algumas críticas,
O dano causado à reputação já estava feito. Então, o Windows 8 ele tentou ser revolucionário, mas acabou servindo como um estudo de casa sobre os desafios da inovação, sem uma compreensão profunda das necessidades e preferências dos usuários. A Microsoft acredita que aprendeu com esses erros, levando ao desenvolvimento do Windows 10, que buscou integrar o melhor dos dois mundos. Mas e você, o que achou dessa história toda? Você já usou o Windows 8? Eu particularmente usei sim o Windows 8 e ele funcionava bem no meu computador. Eu gostei muito da interface Metro, para ser sincero, mas eu sei que muita gente não aceitou isso. Muita gente achou que prejudicou bastante ali, porque tinha questão de alguns computadores serem touchscreen, que eles funcionavam melhor, mas os computadores que não tinham touchscreen não funcionava muito bem, não era muito intuitivo. A única coisa que eu reclamava mesmo era o menu iniciar. Mas agora você, me conta aí o que você achava de todo esse sistema, qual foi a sua experiência. De verdade, deixa aqui nos comentários que eu adoro saber. Obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. E claro, comenta aqui o que você achou desse vídeo, eu adoro ler os comentários de vocês, as histórias de vocês. E tem sido muito bom de verdade essa comunidade que a gente está construindo. Obrigado pelo apoio. E antes de você sair desse vídeo, não se esqueça de ver o meu último vídeo onde eu falo sobre a história do Skype. Como que o Skype, que foi um dos revolucionários sistemas de ligação online, simplesmente desapareceu. Além de que a Microsoft decretou o fim do programa. Quer saber como? Clica no vídeo que tá aparecendo aí na tela e eu te vejo em alguns instantes. Hoje a gente vai ficando por aqui, a gente espera no próximo vídeo. Até lá. Tchau.